Ana Olá, Hari, que é bailarina, cadeirante, e ela vai falar para a gente sobre a violência emocional em mulheres com deficiência. bom, primeiro quero agradecer o convite, dizer que fiquei muito feliz em estar aqui partilhando de conhecimento, né, com mulheres tão especiais e que têm tanto a agregar. Vou me autodescrever, eu sou uma mulher de pele branca, de 39 anos, eu tenho cabelo ondulado. Não estou usando maquiagem, uso uma blusinha de alcinha preta, porque aqui tá calor, e atrás de mim tá a sala da minha casa, então tem um estante, um ventilador de teto, uma parte de uma janela com cortina e uma parede com algumas coisas ali penduradas que são estantinhas para os meus gatos subirem. E então, a minha proposta é a gente conversar um pouco sobre a questão da violência psicológica, né, que é um ponto muito comum, né, e que muitas vezes a gente tem extrema dificuldade em identificar, né, principalmente quando a gente fala de mulheres com deficiência, né. Essa violência psicológica ela é muito maior nas mulheres e ainda maior nas mulheres com deficiência. Então, só para a gente começar, um dado que eu achei do IBGE, ele é um pouco antigo, mas foi o dado que eu encontrei com relação a isso, fala que 18% da população brasileira já identificou que sofreu algum tipo de violência psicológica, mas também esse número engloba a violência física e sexual. Então, 18% é um número altíssimo, né? Se a gente pensar em violência, mas a gente tem aí um grupo de 3 violências que são mais fáceis, que foram identificadas. A violência física e a violência sexual, elas são sempre mais abordadas e elas são muito mais fáceis da gente, né, identificar, né? E não só a gente, mas como as outras pessoas também, né? A violência física muitas vezes deixa marcas, então muitas mulheres, inclusive, tentam esconder, então isso já dá um indício de que a mulher tem uma certa consciência dessa violência. Mas quando a gente fala da violência psicológica, muitas vezes a mulher ela não tem nem a consciência de que ela está sofrendo esse tipo de violência. E desses 18%, né, que englobam aí a violência física e a sexual, 17% conseguiu identificar que sofreu a violência psicológica, né? E a maior parte eram mulheres. Infelizmente, esse recorte não teve uma abrangência para as mulheres com deficiência, né? Até porque, né, muitas vezes a gente é invisibilizada e silenciada com relação às nossas pautas, mesmo dentro da pauta feminina, né? Mas com certeza uma boa parte desse número se refere a mulheres com deficiência. E de toda essa pesquisa, o mais interessante é a gente ver que uma grande parte, aí eles falam em 32%, e conseguiram identificar que essas agressões vinham de companheiros, companheiras, né, ou ex, né, companheiros e companheiras, mas a maior parte acontecia dentro de casa. Por que que isso me chamou a atenção? Porque se para uma mulher típica, né, se para uma mulher sem deficiência, que consegue aí transitar com facilidade, que não tem nenhuma dificuldade de acessibilidade, seja ela qual for, a maior parte da violência acontece dentro de casa,
O que que acontece com as mulheres com deficiência que são dependentes, que já estão dentro de casa e que têm dificuldade de sair de dentro de casa? Se a gente identifica que, em maior parte, esses agressores ou agressoras, né, são do nosso convívio diário, o que que acontece com essa mulher que muitas vezes é dependente de quem a agride, né? E daí, assim, o que é de fato, né, uma violência psicológica? O que que é considerado uma violência psicológica? Como que é definida a violência psicológica? Né, a gente tem a Lei Maria da Penha, né, que define muito bem a violência psicológica e que fala que a violência psicológica são condutas que causem danos emocionais, né? E essas condutas, elas têm sempre o objetivo de limitar, de controlar, né, tanto ações como comportamentos, e elas podem vir através de ameaças, de constrangimentos, de humilhação, de chantagem, mas também de qualquer outra ação que gera um prejuízo à saúde psicológica do indivíduo, né, no caso da mulher. E eu digo mais, né, o que a lei fala se refere à saúde psicológica, mas a gente sabe que muitas vezes a gente tem uma repercussão disso até na saúde física, né, da mulher, né, com agravamento de deficiências, né, quando a gente fala de doenças autoimunes, por exemplo, algumas doenças como a esclerose múltipla, que o surto pode ser desencadeado, né, as mulheres autistas que podem vir a ter também, a entrar em crises por conta de determinadas situações, né? Então, esse prejuízo que eles colocam à saúde psicológica, ela também pode ter um reflexo na saúde física dessas mulheres, né? Principalmente da mulher com deficiência. Então, no final das contas, a violência psicológica é também uma forma de agressão, né? Ela não é uma agressão física, ela não é uma agressão sexual, ela não é uma agressão visível, entre aspas, aí, né? Mas ela é um tipo de agressão que muitas vezes é invisibilizada, né? Mas é o quê? É aquele constrangimento, né? Aquela necessidade de manipular o outro, né? E muitas vezes uma ridicularização. Quantas vezes, né? A gente vê numa relação, né? O outro ser ridicularizado, né? A mulher ser ridicularizada. E isso traz um prejuízo não só para a saúde psicológica, mas muitas vezes para a saúde física, o que a gente acaba, de um modo geral, não considerando. Mas quando a gente fala de uma mulher com deficiência, a gente tem que considerar que muitas vezes essas questões psicológicas vão trazer danos físicos, né? E é muito comum, né? A gente está falando aí, né, de que isso acontece dentro de casa, mas na verdade é dentro do nosso ciclo, né? Infelizmente, isso acontece por pessoas próximas, né? Dentro de um relacionamento amoroso, dentro de amizades. E no caso das mulheres com deficiência, é ainda mais comum que isso aconteça dentro das relações familiares, né? Daquele cuidador, entre aspas, né? Que pode ser um pai, uma mãe, um irmão, né? Que pode ser um companheiro ou uma companheira que venha a cuidar, né? E que a gente não consegue identificar, né? Mas é muito comum, assim, eu já ouvi, inclusive, de muitas mulheres, né? Essa coisa de, eu não vou pedir. É uma mulher que é dependente, que está ali, né, vez ou outra, ou 100% do seu tempo, precisando de um auxílio para desempenhar as suas atividades, né?
considerando essa mulher, eu já tive colegas e amigas próximas, inclusive, que falavam assim, então, eu não vou conseguir ir com vocês porque eu vou ter que pedir para o meu pai me levar e ele está super cansado e tal, aí ele fica irritado, mas pega um Uber, alguma coisa, a gente te espera, e ele não deixa, né? Então, a nossa sociedade acabou transformando esses comportamentos em comportamentos normais, mas que já dão indício para a gente de uma violência psicológica, né? Mas quando ele está cansado, ele fica assim mesmo, ele fica agressivo, né? Mas é porque também, né? Eu dou muito trabalho, não é fácil, né? Não é fácil cuidar de alguém 24 horas por dia, né? Então, esses são uns dos discursos que a gente ouve e que a gente naturaliza, mas que no final das contas são violências emocionais, são violências psicológicas que muitas mulheres com deficiência vivem todos os dias e não identificam, né? E é muito comum que a própria mulher acabe usando justificativas, né, para não culpabilizar o agressor ou a agressora, né? A gente está falando, né, da mulher com deficiência, mas a gente não pode esquecer também que não é só o homem que é o agressor, outra mulher também pode ser a agressora, né? Seja uma amiga, né? Uma amizade tóxica, né? Muitas vezes a gente, nessa ânsia, né, de querer fazer amigos, ou de tentar fazer amigos, ou de não querer se sentir sozinha, né? Porque pouco se fala da solidão da mulher com deficiência, mas isso é uma realidade. E para tentar sair desse quadro, a gente acaba muitas vezes aceitando uma coisa que é uma amizade tóxica, é um relacionamento tóxico, né? A Ana estava aí também muito bem falando disso, né? E como se desvencilhar disso quando a gente está falando de uma mulher com deficiência dependente de terceiros e pior, dependente do próprio agressor ou da própria agressora, né? A dependência, muitas vezes, ela não é só uma dependência emocional, mas ela é também uma dependência física. A mulher com deficiência, ela tem essa questão a mais que precisa ser pensada, né? A dificuldade, muitas vezes, de acesso traz a dificuldade da denúncia, né? Hoje, a rede social, ela é aí uma via de mão dupla, ela pode trazer coisas ruins, mas ela traz também muita informação, né? E se eu, através de informação, identifico que eu estou dentro de uma relação que é abusiva, como denunciar se eu dependo do outro ou de uma outra pessoa para me levar até um local, né? Quando a gente está falando de uma mulher que é surda e que se comunica exclusivamente por Libras e que tem dificuldade, né, no português, como denunciar? Onde denunciar, né? Como que essa mulher vai ser ouvida? Se muitas vezes quem está lá do outro lado recebendo uma denúncia não consegue entender o que essa mulher está expondo, né? E mais uma vez, quando a gente naturaliza essa violência, quando a gente naturaliza determinados abusos, muitas vezes a gente dificulta a percepção da vítima, aumenta a insegurança, porque a mulher fica com medo de denunciar, e é frescura, mas a pessoa quer o quê? É dependente, tem alguém cuidando dela 24 horas por dia e não quer que a pessoa se irrite, não quer que a pessoa se canse.
Ah, mas é o único amigo que ela tem, porque ninguém quis fazer amizade com ela. Por que que será que ninguém quis ser amiga dessa mulher? Né? Então, a violência, ela começa a ser naturalizada pela própria vítima. E isso gera um ciclo, gente, porque a partir do momento que eu estou nesse ciclo, que eu sou violentada, que eu tenho alguém que me humilha, que me ridiculariza, que desfaz de mim, né? Que só enxerga os meus defeitos, porque defeito todo mundo tem, né? Qualidades e defeitos todo mundo tem, mas se eu tenho alguém do meu lado que está 100% do tempo me provando que eu não sou capaz, me falando que eu não consigo, me ridicularizando, me colocando para baixo, como é que fica a minha autoestima? Não fica, né? Como é que fica a minha segurança? Não fica. Como que eu vou ter força para fazer uma denúncia? E aí, nesses casos, acontece da própria vítima se culpar. Não, a culpa é minha, porque acontece qualquer coisa, eu entro em crise. Não, a culpa é minha, porque, pô, eu sou mulher, mas eu não consigo cuidar da casa. Eu já ouvi histórias de mulheres que o marido falava abertamente que traía ela e com uma mulher sem deficiência. E aí a história vinha para mim como: ah, mas também é difícil, né? Porque eu não consigo, eu não consigo cuidar da casa, eu não consigo cuidar da comida dele, é ele que trabalha fora, é ele que não sei o que, é ele que cuida de mim. Então, essa violência, ela acaba vindo e a gente, a própria vítima se culpando, carregando para si uma culpa de um comportamento do outro, justificando um comportamento abusivo do outro, né? E aí você entra num ciclo que você não consegue sair, né? Considerando que se você tem uma dificuldade social, se você tem uma dificuldade de comunicação, se você tem uma dificuldade de interação, essa denúncia, essa atitude de denunciar vai ficando cada vez pior, vai ficando cada vez mais difícil, né? E como que a gente identifica se a gente está sofrendo uma violência psicológica? Ameaça, né? Ah, mas se você não fizer isso, então eu não cuido mais de você. Quem que vai gostar de você? Quem que vai querer namorar você? Uma mulher com deficiência, né? Muitas vezes a deficiência ela é usada para ainda usar a pessoa, o agressor usa da deficiência para humilhar a pessoa. Se a gente pensar que existem mulheres que ainda estão em processo de aceitação da sua deficiência, quão doloroso é isso? Né? Se você ainda não está bem consigo mesma, se a gente está falando de uma mulher que adquiriu uma deficiência ao longo da vida por um acidente, enfim, e ela está nesse processo de aceitação, o quão dolorido é isso, né? Constrangimento, gente, humilhação, manipulação, tudo isso é considerado violência psicológica. Muitos agressores e agressoras usam de uma coisa que a pessoa gosta muito para agredir. Então, vamos pegar aí eu acabei não falando no começo, mas eu sou fisioterapeuta, então eu trago muitas histórias das minhas pacientes, né? E, e acontecia muito de eu ter pacientes que tinham animais de suporte, então um cachorro que fazia um suporte, né, emocional, que dava um apoio emocional e tal, e aí o companheiro agredia o cachorro para fazer mal para essa mulher. Ah, mas ele chegou nervoso do trabalho. Ah, mas ele bebeu, né? E, enfim, né? N situações que a gente acaba naturalizando no nosso dia a dia.
E mais do que isso, gente, proibição de estudar, de trabalhar, de falar, afastar a pessoa de amigos, afastar a pessoa da família, tudo isso é uma violência psicológica. Aquela pessoa que é excessivamente ciumenta, né? Que a gente fala, ai, faz loucuras, ai, é porque me ama muito. Então, tudo isso é violência psicológica e a gente precisa falar disso, né? E principalmente precisa falar disso com relação às mulheres com deficiência. Só para finalizar, lembrar as mulheres que existe uma delegacia online e as pessoas podem fazer um boletim de ocorrência online para aquelas mulheres que têm dificuldade de sair ou que têm dificuldade de se comunicar. O boletim de ocorrência pode ser online. Para a mulher com deficiência que consegue se locomover e tudo, existe aqui em São Paulo, né? Eu falo de São Paulo, mas aqui em São Paulo existe a delegacia da pessoa com deficiência, que tem profissionais e tem acessibilidade para receber as denúncias de forma adequada. A gente tem também a Casa da Mulher Brasileira aqui em São Paulo, que é um espaço composto só por mulheres, desde promotoras, advogadas, assistentes sociais, que estão preparadas para acolher essa mulher. E no caso de ter uma mulher, né, com filhos e tudo, de acolher esse núcleo familiar dessa mulher que sofre violência. Então, é isso, gente, lembrar que se a gente não fala sobre isso, se a gente não conversa sobre isso, né, a gente acaba não conseguindo identificar e não consegue ajudar essa mulher a sair desse ciclo, né? Então, é isso, já falei demais. Obrigada pela oportunidade, gente. Obrigada, meninas. Paula, obrigada. Também ficaria horas fazendo perguntas. Aí eu vou anotando um monte de coisa, né?